Ninguém ousava interromper Pedro Santoro, milionário arrogante, dono de uma das maiores redes de hotéis do país. Sua voz ecoava pela Sala Dourada como uma ordem incontestável. Era a festa mais luxuosa do ano, e no auge de seu discurso, ele ergueu o braço e gritou: "Ninguém me manda calar a boca!" O salão inteiro parou. Os convidados se encolheram, mas do fundo, entre taças e lustres de cristal, uma voz inesperada atravessou o silêncio. Uma mulher simples, de uniforme de faxineira e vassoura ainda nas mãos, encarou o homem mais poderoso do lugar e disse o improvável. Naquele instante, ela o calou na frente de todos e mudou para sempre o rumo daquela noite. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube, e essa vai mexer com você. O som de suas palavras foi como uma pedra lançada em um lago calmo. Ondas de choque se espalharam pelos olhares incrédulos. Ninguém acreditava no que tinha acabado de acontecer. Os garçons congelaram com bandejas suspensas no ar. As socialites taparam a boca em espanto, e os empresários mais próximos se entreolharam, certos de que estavam prestes a testemunhar uma cena histórica, ou trágica. Pedro, com seu terno italiano impecável, demorou alguns segundos para processar. Seus olhos, acostumados a baixar qualquer olhar com um simples franzir de sobrancelhas, encontraram a figura improvável de Carolina Mendes. Ela estava ali, com a pele levemente suada do trabalho, os cabelos presos de forma desajeitada, e ainda assim havia uma firmeza em sua postura que nenhum diamante daquele salão conseguia imitar. "O que você disse?" ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro ameaçador. Carolina não baixou a cabeça, não recuou. Seus olhos castanhos ardiam com uma coragem que ela mesma não sabia de onde vinha. "Eu disse que já chega. O senhor pode gritar com quem quiser, mas não comigo." O salão prendeu a respiração. A música cessou. O tilintar de taças foi substituído por um silêncio espesso. Pedro avançou um passo, seu perfume caro contrastando com o cheiro de produtos de limpeza que ainda impregnava o uniforme dela. Para ele, era inconcebível. Uma faxineira ousando desafiá-lo em público. "Você sabe com quem está falando?" ele disse, carregando cada palavra como um golpe. "Sei", Carolina respondeu. "Com um homem que acha que dinheiro dá o direito de humilhar os outros." Foi como se o chão tivesse tremido. Alguns convidados se remexeram, inquietos. Outros olharam em direção à saída, temendo estar presenciando algo que poderia arruinar reputações. Mas havia também aqueles que, em segredo, sorriam. Ninguém nunca tinha ousado dizer aquilo para Pedro Santoro e sobreviver para contar. O coração de Carolina batia tão forte que ela temia que todos pudessem ouvir. Ela nunca planejou dizer aquilo. Estava ali apenas para cumprir seu turno, recolher taças, manter os banheiros impecáveis. Mas ao ver aquele homem tratar os funcionários como objetos descartáveis, algo dentro dela se quebrou. Talvez fosse a raiva acumulada de anos, engolindo ordens injustas. Talvez fosse apenas o instinto de uma mulher que aprendeu a não aceitar mais o silêncio imposto. Pedro respirou fundo. Seus olhos faiscavam como lâminas. Era esperado que ele ordenasse a demissão imediata dela, que chamasse a segurança, que esmagasse aquele ato de ousadia com a força do poder que sempre usou como escudo. Mas, por algum motivo, ele não o fez. Em vez disso, Pedro inclinou a cabeça levemente para o lado, como quem observa um fenômeno curioso. A raiva ainda estava lá, mas algo inesperado surgia por trás dela. Curiosidade. "Seu nome?" ele ordenou. "Qual é o seu nome?" Carolina respirou fundo. O instinto dizia para recuar, pedir desculpas, inventar uma desculpa qualquer para salvar o emprego. Mas sua dignidade falava mais alto. Carolina. Carolina Mendes. Um murmúrio correu pelo salão. Pedro assentiu devagar, como quem grava um nome em pedra. Carolina Mendes. Lembrei.
Sua voz soou baixa, mas havia nela uma promessa silenciosa. Carolina engoliu em seco. Ela sabia que tinha assinado sua própria sentença de demissão. Mesmo assim, quando Pedro voltou ao seu discurso, algo havia mudado. Sua voz já não carregava a mesma autoridade. O público o olhava de outra forma. A mulher que limpava os cantos do salão tinha conseguido o impossível: quebrar a aura de intocável que cercava o milionário. Depois disso, Carolina tentou se afastar discretamente. Suas mãos tremiam enquanto segurava a vassoura, mas seu peito estava cheio de algo que não sentia há muito tempo: coragem. Não importava o que viesse depois, ela tinha feito o que achava certo. Do outro lado do salão, Pedro a seguiu com os olhos. Ele deveria estar furioso, deveria ordenar que nunca mais a vissem pisar ali. Mas em vez disso, uma pergunta martelava sua mente: como uma faxineira teve a coragem que ninguém mais nunca teve? Era o início de um jogo perigoso. Um jogo que mudaria para sempre, não só a vida de Carolina, mas também a dele. A madrugada parecia nunca terminar dentro do Hotel Santoro Palace. Depois do confronto na Sala Dourada, o brilho dos lustres já não tinha a mesma imponência, e os sussurros dos convidados ecoavam pelos corredores como sombras de um espetáculo que perdera o encanto. O salão, que horas antes era palco de glamour, agora guardava uma tensão que ninguém conseguia apagar. Carolina continuava ali, recolhendo taças e garrafas com passos rápidos e discretos. Fingiu não notar os olhares atravessados dos colegas de trabalho, divididos entre o medo e a admiração. Alguns a encaravam como se tivesse cometido um crime, outros como quem testemunhara um ato de coragem que jamais teriam ousado. Ela sentia as pernas tremerem, mas não se permitia vacilar. Sabia que, a qualquer momento, poderia receber a ordem de demissão. Cada movimento que fazia, empilhar cadeiras, passar o pano sobre as mesas, parecia ser o último. Ainda assim, no fundo do peito, havia um orgulho silencioso. Poucas vezes na vida tinha sentido que sua voz realmente importava. Do alto da escadaria que levava ao mezanino, Pedro Santoro observava. O milionário permanecia imóvel, com uma taça intacta nas mãos. Não bebia, não sorria. Apenas seguia cada gesto da mulher que ousara enfrentá-lo em público. Seus sócios se aproximaram tentando abafar o que consideravam um escândalo. Pedro, não pode deixar barato, disse um deles, voz baixa, preocupado. Uma faxineira na frente de todo mundo? Pedro não respondeu. Sua mente não se prendia ao vexame, mas a estranha sensação que tivera. Aquelas palavras dela não foram ditas com insolência barata. Havia convicção, havia dignidade, algo que ele não via há anos. E aquilo, por mais que não admitisse, o intrigava mais do que a afronta em si. Quando Carolina terminou seu turno e deixou o salão, caminhando pelo corredor estreito dos fundos, ouviu passos pesados atrás de si. Virou-se, assustada, e deu de cara com o olhar penetrante de Pedro. Você tem coragem, ele disse, aproximando-se lentamente. Muita coragem. Carolina engoliu em seco, mas não desviou. Não foi coragem, foi só o que precisava ser dito. Pedro arqueou a sobrancelha. Estava acostumado a respostas submissas, justificativas apavoradas, vozes trêmulas pedindo desculpas. Mas aquela mulher não tinha medo. Ou, se tinha, sabia disfarçar bem. Sabe o que acontece com quem desafia Pedro Santoro? Ele perguntou, mantendo o tom frio. Perde o emprego? Carolina arriscou, apertando os dedos na alça do balde que carregava. Talvez, mas dormir de consciência limpa vale mais do que qualquer salário. O silêncio se estendeu entre eles. Pedro a estudava como quem analisa um enigma. Carolina, por sua vez, sentia o coração disparar, mas não deixava transparecer. Finalmente ele esboçou um sorriso breve, quase imperceptível. Carolina Mendes, você vai me dar trabalho. Ele se afastou, deixando-a sozinha no corredor iluminado por lâmpadas frias. Carolina soltou o ar que não percebera estar prendendo. Aquela noite tinha mudado tudo, e ela sabia. No dia seguinte, a rotina no hotel
parecia a mesma. Funcionários se apressavam pelos corredores. Hóspedes circulavam com malas. O som distante do piano no saguão preenchia o ambiente. Mas para Carolina, nada estava igual. Cada vez que sentia o peso de um olhar sobre si, tinha a certeza de que falavam dela. No refeitório dos funcionários, os cochichos eram inevitáveis. "Você viu o que ela fez ontem?" murmurava uma camareira, quase sem conter a admiração. "Mandou na cara dele." "Tá louca, vai acabar na rua", retrucou um garçom assustado. "Ninguém enfrenta o patrão e sai impune." Carolina se mantinha calada, almoçando rápido, o olhar fixo no prato simples de arroz e feijão. Não tinha energia para alimentar boatos. Sua preocupação maior era outra: como pagar os remédios da mãe caso realmente fosse dispensada. No alto do edifício, em sua sala envidraçada, Pedro revisava relatórios sem de fato lê-los. Sua mente voltava sempre à mesma cena. A voz firme da faxineira cortando o silêncio, os olhos que não se curvaram diante dele. Ele deveria ter acabado com aquilo de imediato, mas algo o segurou. Algo que desafiava até sua própria lógica. Chamou seu assistente. "Quero tudo sobre Carolina Mendes. Onde mora, há quanto tempo trabalha aqui, família, tudo." O homem assentiu sem questionar. Estava acostumado às excentricidades do chefe, embora raramente o visse tão obcecado por um simples funcionário. Naquela tarde, Carolina saiu do hotel com passos rápidos, como sempre fazia. Pegou 2 ônibus lotados, até chegar ao bairro simples onde morava. O cheiro de comida caseira escapava pelas janelas das casas pequenas, e as ruas de paralelepípedos guardavam um silêncio confortável. Sua mãe a esperava sentada na varanda, com o olhar cansado e doce. "Está tudo bem, filha?" perguntou, percebendo a inquietação no rosto da filha. Carolina forçou um sorriso. "Está, sim. Só foi um dia longo." Não contou nada. Não queria preocupar a mãe com a possibilidade de perder o emprego. Carregar aquele fardo sozinha era mais fácil do que dividir a angústia. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Pedro percorria mentalmente as informações que havia recebido. Viúva do pai desde a adolescência, mãe doente, irmã mais nova cursando enfermagem. Uma vida de sacrifícios. Uma mulher que, em teoria, deveria estar dobrada pela pressão. Mas não. Carolina mantinha a cabeça erguida, mesmo com tudo contra ela. Aquilo o incomodava, porque no fundo, Pedro também sabia o que era ser quebrado pela vida. Perdera a esposa em um acidente trágico e desde então vestira a armadura da arrogância. Mas nunca vira alguém de origem tão simples resistir com tamanha firmeza. 2 dias depois, o destino voltou a aproximá-los. Carolina limpava o saguão principal, ajoelhada com um balde ao lado, quando ouviu passos firmes ecoando pelo mármore. Reconheceu antes mesmo de levantar os olhos. Pedro parou diante dela. "Venha comigo." Carolina ergueu o olhar. "Estou no meio do meu turno." Eu disse, "Venha comigo." A ordem saiu mais ríspida do que pretendia. Ela respirou fundo, largou o pano e se levantou. Seguiu-o até uma sala reservada, usada para reuniões. Lá dentro ele se virou e a encarou. "Você ainda não pediu desculpas." Carolina manteve a postura. "Não vou pedir, porque não errei." Pedro soltou uma risada curta, sem humor. "Você realmente não tem noção de quem sou, tem?" "Tenho," ela respondeu, firme. "Mas parece que o senhor não tem noção de quem é a gente aqui embaixo. Sem os que limpam, cozinham e servem, nenhum desses hotéis brilharia como brilha." As palavras dela bateram nele como um soco. Pedro não estava acostumado a ouvir verdades despidas de medo. Pela primeira vez em muito tempo, alguém falava com ele como se fosse apenas um homem e não um império ambulante. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas diferente. Não era mais o silêncio do medo, e sim da reflexão. Pedro não sabia como reagir. Parte dele queria esmagá-la ali mesmo com uma ordem simples. Outra parte queria ouvir mais. "Você vai me dar trabalho, Carolina Mendes", disse,
repetindo a frase que usara dias antes, mas desta vez em tom quase divertido. E eu não decidi ainda se isso é bom ou ruim. Carolina arqueou as sobrancelhas. Talvez não seja nada. Talvez só seja eu fazendo o meu trabalho e o senhor aprendendo a respeitar. Ele a fitou intensamente e naquele instante Pedro Santoro, o homem que controlava fortunas, sentiu pela primeira vez em anos que havia encontrado alguém impossível de controlar. Naquela noite, ao deitar-se, Carolina fechou os olhos exausta. Não sabia se no dia seguinte ainda teria emprego, mas uma coisa era certa, não se arrependeria. O que não imaginava era que, do outro lado da cidade, um milionário poderoso estava deitado na cama de linho egípcio, pensando apenas em uma coisa, na mulher simples que ousou desafiá-lo. E esse pensamento seria o início de uma obsessão. O sol da manhã atravessava as cortinas espessas da cobertura de Pedro Santoro, mas ele permanecia imóvel, sentado diante da mesa de café intocado. Torradas frias, suco de laranja ainda intocado, café esfriando. Era raro vê-lo tão desconcentrado. Normalmente, cada minuto do seu dia era cronometrado, cada decisão estudada, cada palavra medida. Mas havia algo que lhe escapava. Carolina Mendes. Nos últimos dias, a imagem da faxineira de olhos firmes e uniforme gasto surgia em sua mente em momentos inesperados. Ele, que estava acostumado a lidar com executivos, políticos e artistas, agora pensava em uma mulher que limpava corredores e carregava baldes. Aquilo feria seu orgulho e, ao mesmo tempo, despertava uma inquietação quase adolescente. Pedro tentou se convencer de que era apenas uma questão de poder. Ela o havia desafiado, e por isso ele precisava entender quem era Carolina. Mas, no fundo, sabia que não se tratava de obsessão por controle. Havia algo mais profundo. Pegou o telefone e ligou para o assistente. Quero que agende minha visita ao hotel da Zona Leste, e que seja hoje. Ah, mas senhor, o senhor não costuma visitar aquela unidade... Eu disse, hoje. A voz saiu seca, sem espaço para réplica. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Carolina já estava no segundo andar do mesmo hotel da Zona Leste, esfregando o chão com força. O trabalho era exaustivo, mas era o que pagava os remédios da mãe e ajudava a irmã com as mensalidades da faculdade. Cada esfregada no piso era acompanhada por pensamentos que a assombravam desde a noite do confronto. Por que não tinha se calado? Por que não tinha apenas engolido o orgulho e deixado passar? Carolina, você ouviu? Perguntou Joana, colega de trabalho. Dizem que o próprio Santoro vai aparecer hoje aqui. Carolina sentiu o coração disparar. O quê? Aqui? Sim. Joana parecia excitada e ao mesmo tempo assustada. Eu nunca vi ele vir a esse hotel, só nas unidades luxuosas. Se ele vier mesmo, deve ser por causa de você. Carolina parou de esfregar e fechou os olhos por um segundo. Não queria acreditar nisso, mas a intuição dizia que era verdade. Pedro Santoro não deixava nada passar em branco. Horas depois, as portas giratórias se abriram com elegância. O barulho discreto dos sapatos italianos no piso polido anunciou sua chegada antes mesmo de os funcionários perceberem. O hotel inteiro pareceu prender a respiração. Pedro Santoro estava ali. Os gerentes correram para recebê-lo, ajustando gravatas e tentando demonstrar eficiência. Pedro mal prestou atenção neles. Seus olhos percorriam o saguão com uma precisão cirúrgica, até pousarem sobre Carolina, que limpava discretamente uma mesa próxima ao café. Ela congelou. O pano em sua mão tremeu, mas não caiu. Pedro caminhou até ela, ignorando o séquito de gerentes ao redor. Minha senhorita Mendes. Sua voz era baixa, mas cortante. Preciso de um momento. Carolina respirou fundo, ergueu os olhos e respondeu com firmeza. Estou trabalhando. Alguns funcionários arregalaram os olhos, certos de que ela havia decretado sua própria demissão. Mas Pedro, em vez de se irritar, soltou um breve sorriso. Então vamos conversar enquanto você trabalha. Seguiram juntos por um corredor lateral. Carolina continuava limpando,
fingindo naturalidade, enquanto Pedro observava cada gesto dela. Não consigo entender você. Ele começou, encostando-se na parede de mármore. Gente como você costuma ter medo. Gente como eu? Carolina o encarou indignada. E o que exatamente eu sou para o senhor? Uma funcionária, uma faxineira. Pedro não hesitou. Pessoas como você fazem o trabalho pesado e geralmente se calam. Pessoas como eu sustentam esse hotel de pé. Carolina rebateu. Se eu ou qualquer outro de nós parar, esse piso que o senhor pisa com seus sapatos caros vai estar sujo, os quartos não terão lençóis limpos, o luxo vai desmoronar. Mas isso o senhor não vê. Pedro ficou em silêncio. As palavras dela eram afiadas, mas verdadeiras, e pela primeira vez em muito tempo ele se viu sem resposta imediata. Você fala como se não tivesse medo de perder nada, ele disse, tentando recuperar o controle. Carolina parou, olhou para ele com firmeza e respondeu. Quem já perdeu muito na vida não se assusta com ameaças. A frase caiu sobre Pedro como um peso inesperado. Ele reconhecia aquela dor, embora viesse de um lugar diferente. Naquela noite, Carolina voltou para casa exausta. Encontrou a mãe dormindo na poltrona, com a televisão ligada em volume baixo. Cobriu-a com um cobertor e foi até o quarto da irmã, que estudava com cadernos espalhados pela cama. Como foi o trabalho? Perguntou a jovem, levantando os olhos cansados. Carolina sorriu de canto. Intenso. Não falou nada sobre Pedro. Não queria preocupar nem dar esperanças de algo que poderia ser apenas um jogo de poder, mas, no fundo, sentia que estava presa em uma história maior do que imaginava. Na manhã seguinte, Pedro apareceu novamente. Não para inspecionar os relatórios ou conversar com gerentes, mas para caminhar pelo hotel. Observava cada detalhe. O balcão gasto da recepção, as paredes que precisavam de pintura, os rostos cansados dos funcionários, e observava Carolina. Durante o café da manhã, ela servia os hóspedes com cuidado, mesmo que sua função fosse apenas limpar. Se via uma criança derrubar suco, corria para ajudar sem esperar ordens. Se um idoso precisava de apoio para se levantar, ela estendia a mão. Pedro percebeu algo que nunca havia notado. Dignidade não dependia de riqueza. Quando o relógio marcou 12:00, Pedro a chamou novamente. Levaram-na até a sala administrativa. Você é diferente de todos os que já conheci, ele disse encarando-a. E isso me irrita. Carolina franziu o senho. Então talvez seja melhor manter distância. Ele soltou uma risada breve. Talvez, mas não consigo. Quero entender você. Não há nada para entender. Carolina respondeu, firme. Eu só faço o meu trabalho. Pedro se aproximou, o olhar intenso. Não, você me enfrenta. Você olha nos meus olhos quando todos baixam a cabeça, e isso me persegue. Carolina deu um passo atrás. Eu não pedi para estar na sua vida, Sr. Santoro. Só quero poder trabalhar em paz. O silêncio tomou conta da sala. Pedro a observou como quem vê um enigma que não sabe resolver. Por um instante, sua postura arrogante cedeu, e surgiu um homem cansado, cheio de sombras. Carolina percebeu isso, mas não comentou. Naquela noite, Pedro foi ao bar do hotel sozinho. Pediu um uísque e ficou encarando o copo sem beber. O gerente tentou puxar conversa, mas ele o dispensou. Sua mente estava longe, mas não no futuro. Estava fixada no olhar de Carolina, um olhar que lembrava o que ele havia perdido anos atrás. A coragem de sentir. Enquanto isso, Carolina caminhava pelas ruas do bairro humilde, de volta para casa. O frio cortava a pele, mas ela seguia firme. Ao passar por uma pracinha, ouviu risos de crianças jogando bola. Por um instante, desejou uma vida mais leve, onde pudesse apenas sorrir sem carregar o peso do mundo. Mas sua realidade era outra. No entanto, algo havia mudado. Desde que enfrentara Pedro, uma chama se acendeu dentro dela. Não era atração, não era romance, ainda.
Era a certeza de que sua voz tinha valor, e essa certeza, ela sabia, seria testada mais vezes. No alto de sua cobertura, Pedro olhou pela janela para a cidade iluminada. Sentia que o império que construiu estava seguro, mas pela primeira vez em anos, seu próprio coração estava em risco. E a ameaça não vinha de rivais empresariais, mas de uma faxineira que não tinha nada a perder. Era o peso de dois mundos prestes a colidir, e nenhum dos dois sairia ileso. A chuva deslizava pelas janelas do Hotel Santoro Palace como finos fios de prata, criando reflexos tristes no saguão. Pedro observava em silêncio, sentado em uma das poltronas de couro. O barulho abafado da cidade misturava-se ao som distante do piano, mas nada conseguia abafar o turbilhão dentro dele. Nos últimos dias, desde os confrontos com Carolina, algo havia mudado em sua rotina. Ele, que antes passava pelos hotéis como um rei em trono dourado, agora sentia que cada encontro com aquela faxineira arrancava um pedaço de sua couraça. Carolina estava ali, próxima, limpando discretamente os cantos do saguão, fingindo não perceber o olhar dele, mas sentindo em cada fibra do corpo a presença do homem que parecia não tirar os olhos dela. Era estranho, desconfortável e, ao mesmo tempo, inquietante. "Senhor Santoro", disse o gerente, aproximando-se com cuidado. "Posso providenciar uma sala reservada para o senhor, se preferir." Pedro fez um gesto com a mão, dispensando-o. Seus olhos permaneciam em Carolina. Não havia luxo suficiente que lhe distraísse daquilo. Mais tarde, quando a maior parte dos hóspedes já havia subido para os quartos, Pedro caminhou pelo corredor lateral até encontrar Carolina recolhendo produtos de limpeza em um armário. Ela se assustou ao vê-lo ali, sozinho, sem a comitiva de gerentes. "Preciso falar com você", disse ele a voz baixa. Carolina franziu o senho. "Sobre o trabalho, sobre mim." Ele deu um passo à frente. "Venha." Ela hesitou, mas acabou seguindo-o. Ele a levou até uma sala alta, com janelas enormes voltadas para a cidade. Ali, o silêncio era tão denso que o som da chuva parecia uma trilha melancólica. Pedro parou diante do vidro, as mãos nos bolsos, o olhar perdido nas luzes distantes. Carolina esperou, em silêncio, sem saber se estava diante de uma armadilha ou de algo completamente inesperado. "Há anos eu não falo sobre isso", disse ele finalmente, "mas talvez você precise ouvir." Carolina cruzou os braços, tentando disfarçar a tensão. "Eu não pedi nada." "Eu sei." Pedro se virou, e seus olhos não eram mais lâminas afiadas. Havia neles uma dor crua, antiga. "Mas desde que você me enfrentou, algo mudou." Carolina não respondeu. Apenas o observava, tentando decifrar onde ele queria chegar. "Eu tive uma esposa." As palavras saíram quase em sussurro. "Helena. Ela era meu oposto. Doce, leve. Fazia com que tudo parecesse menos pesado." Fechou os olhos por um instante. "Nós estávamos casados há apenas 4 anos quando aconteceu. Um acidente de carro. Ela morreu na hora." Carolina sentiu o peito apertar. A dureza do milionário parecia desmoronar diante dela, revelando uma fragilidade escondida. "Desde então", continuou ele, "eu ergui muros. Preferi ser temido a ser ferido de novo. Meus hotéis cresceram, minha fortuna aumentou, mas dentro de mim só havia vazio." Pedro desviou o olhar, como se admitir aquilo fosse vergonhoso. "Eu nunca mais permiti que ninguém se aproximasse." Carolina respirou fundo. Quis dizer algo, mas não encontrou palavras. Estava diante de um homem que sempre vira como arrogante, intocável, mas agora enxergava apenas um ser humano quebrado. "E por que está me contando isso?" perguntou enfim. Pedro se aproximou. "Porque, de alguma forma, você conseguiu atravessar esse muro. Não entendo como, mas conseguiu." Carolina estremeceu. Não queria, não podia se deixar envolver. Ainda assim, algo dentro dela se movia, como se a dor dele dialogasse com a sua própria. "Eu não atravessei nada", disse ela firme. "Só disse o que precisava ser dito.
Não. Pedro balançou a cabeça. Você me obrigou a me ver no espelho pela primeira vez em anos. O silêncio que se seguiu foi intenso. Carolina desviou o olhar para a chuva lá fora, tentando manter a mente no lugar. Não queria se comover. Mas havia algo de verdadeiro naquela confissão, algo que nenhuma riqueza poderia encobrir. Os dias seguintes foram diferentes. Pedro, antes distante e quase inalcançável, passou a aparecer com mais frequência nos corredores onde Carolina trabalhava. Não falava muito, apenas observava. Às vezes, fazia perguntas triviais, como estava a mãe dela, se precisava de transporte para voltar para casa tarde da noite. Carolina, desconfiada, respondia de forma curta, evitando criar laços. Mas havia momentos em que a barreira entre eles parecia se dissolver. Certa noite, Carolina limpava o salão de eventos vazio quando Pedro entrou em silêncio. Sentou-se ao piano que ficava no canto da sala e começou a tocar. A melodia era lenta, carregada de melancolia. Carolina parou o que fazia, paralisada. Eu não sabia que o senhor tocava, ela disse quebrando o silêncio. Helena me ensinou. Pedro continuou dedilhando as teclas, o rosto perdido na memória. Eu não toco desde que ela se foi. Carolina se aproximou devagar, como quem teme quebrar algo frágil demais. Por um instante, esqueceu que estava diante do patrão milionário. Era apenas um homem tocando para reviver o que perdeu. É bonito, disse ela sincera. Pedro levantou os olhos e o que Carolina viu ali a desconcertou. Não era arrogância nem poder, era solidão. Naquela noite, ao voltar para casa, Carolina não conseguiu dormir. O som do piano ainda ecoava em sua mente. Pensou em como era injusto que a dor dele fosse escondida atrás de camadas de frieza, mas também pensou no perigo que era se deixar arrastar para aquele mundo. Ela era apenas uma faxineira. Ele, um homem cercado de luxo e poder. Eram universos distintos. Ainda assim, não conseguiu evitar o nó na garganta, porque pela primeira vez enxergava o milionário não como um inimigo, mas como alguém que precisava ser salvo de si mesmo. Pedro também não dormiu. Caminhava de um lado a outro na cobertura, o copo de uísque intacto na mão. A cada lembrança de Helena, sentia o peso da ausência. Mas agora, junto com essa dor, surgia algo novo. Carolina. Ele se perguntava por que aquela mulher simples o afetava tanto. Não era beleza, embora Carolina tivesse a sua. Não era rebeldia. Ele já havia enfrentado opositores muito piores. Era algo diferente, a coragem de dizer a verdade sem medo, a coragem que ele havia perdido. 2 dias depois, Carolina encontrou um envelope em seu armário de limpeza. Dentro havia uma carta escrita à mão. Pedro nunca fazia isso. Estava acostumado a ordens rápidas, mensagens digitais. Mas ali cada palavra carregava peso. Carolina, eu não sei explicar por que escrevo isso. Talvez porque seja mais fácil colocar no papel do que dizer em voz alta. Eu carrego um segredo que me sufoca há anos, e dividi-lo com você foi como respirar depois de muito tempo. Você não precisa responder. Só queria que soubesse que, por alguma razão, confio em você mais do que em qualquer outra pessoa. Yes. Carolina leu e releu aquelas linhas, o coração disparado. Não sabia se deveria sentir compaixão, medo ou raiva. Guardou a carta no bolso do uniforme e seguiu o dia, mas algo dentro dela havia mudado. Naquela noite, os dois voltaram a se encontrar no salão vazio. Pedro estava lá novamente, tocando o piano. Carolina se aproximou em silêncio e, sem pedir, começou a cantarolar uma melodia suave, acompanhando os acordes. Sua voz preencheu o espaço como um bálsamo. Pedro parou de tocar, surpreso, mas não interrompeu. Apenas a observou, como se tivesse diante de si a lembrança viva de algo que julgava perdido para sempre. Quando a música terminou, Carolina se afastou, constrangida. Desculpe, não devia ter feito isso. Pelo contrário, Pedro disse, levantando-se. Foi a primeira vez em anos que senti paz. As palavras pairaram no ar.
Carolina abaixou os olhos, mas um rubor subiu às suas bochechas. Pedro, sem pensar, deu um passo à frente. Por um momento, o mundo pareceu prender a respiração. Mas Carolina recuou. Não misture as coisas. Eu sou sua funcionária. Ele parou, engolindo o ímpeto. Você é muito mais que isso. Carolina saiu da sala apressada, o coração aos pulos. Pedro ficou parado, sozinho, olhando para o piano. Sabia que estava cruzando uma linha da qual não haveria volta. Naquela madrugada, deitados em camas distantes, os dois pensaram um no outro. Carolina, assustada com o rumo que as coisas estavam tomando. Pedro, pela primeira vez em anos, desejando algo que o dinheiro não podia comprar, uma segunda chance de sentir. O segredo que ele carregava já não era apenas sobre Helena, era também sobre o medo de amar outra vez. E Carolina, sem querer, estava arrancando esse medo dele, peça por peça, e Pedro sabia, não importava quantos muros tentasse erguer, Carolina já tinha encontrado a porta de entrada. A noite caía sobre São Paulo quando Pedro mandou preparar uma sala privada no último andar do Santoro Palace. O ambiente deveria ser impecável. Toalhas de linho, castiçais dourados, pratos finos, um pianista discreto no canto. Não era uma reunião de negócios nem uma recepção para investidores. Era algo inédito, um jantar a sós com uma funcionária. Carolina recebeu o convite de forma inesperada. Encontrou um bilhete deixado em seu armário de limpeza. Hoje, às 20h, Sala Rubi, ES. Ela encarou o papel por longos minutos, sem saber se rasgava ou guardava. O coração batia acelerado, dividido entre medo e curiosidade. No fundo, sabia que recusar seria impossível. Não porque fosse obrigada, mas porque algo dentro dela também queria respostas. Quando o relógio marcou 7:20, Carolina se olhou no espelho pequeno do vestiário. O uniforme simples de faxineira não era exatamente roupa para um jantar, mas não havia alternativa. Prendeu os cabelos de maneira um pouco mais cuidadosa e respirou fundo antes de seguir para o andar reservado. Ao entrar na Sala Rubi, sentiu o peso do contraste. O luxo quase a sufocava. A mesa impecável, as velas acesas, o pianista tocando suavemente. No centro, Pedro aguardava em um terno escuro que realçava ainda mais sua imponência. Pensei que não viria, disse ele, com um sorriso breve. Pensei que não deveria vir, respondeu Carolina, firme, embora sua voz denunciasse o nervosismo. Pedro indicou a cadeira diante dele. Sente-se. Carolina obedeceu, mas manteve as mãos sobre o colo, os dedos entrelaçados, como se precisasse se segurar para não demonstrar fraqueza. O garçom serviu vinho, mas Carolina recusou. Prefiro água. Pedro ergueu a taça, encarando-a. Sempre na defensiva. Sempre realista, retrucou ela. O início do jantar foi marcado por um silêncio tenso. Pedro tentava conduzir a conversa, mas Carolina respondia de forma curta, sem dar espaço para que ele transformasse o encontro em mais um jogo de poder. Até que ele decidiu ir direto ao ponto. Por que você não tem medo de mim, Carolina? Ela o encarou, firme. Porque no fundo eu sei que você não é tão forte quanto finge ser. A frase bateu nele como um golpe. Pedro não esperava sinceridade tão brutal. Por um instante, o orgulho quis reagir, erguer a muralha de arrogância. Mas o olhar dela não permitia. Era como se Carolina enxergasse através de cada camada que ele construíra. Você não sabe com quem está lidando, disse ele, tentando recuperar o controle. Eu sei exatamente. Carolina se inclinou para a frente. Um homem que grita para não chorar. O silêncio que se seguiu foi tão denso que o pianista parou de tocar por alguns segundos, como se tivesse captado a atenção. Pedro sentiu a respiração pesar. Queria dizer algo que reafirmasse sua posição, mas as palavras dela ecoavam dentro dele como verdades que tentava enterrar. Carolina desviou o olhar, arrependida da intensidade. Não devia ter dito isso. Não, Pedro interrompeu. Devia sim, porque você é a única que ousa.
Ele se levantou, caminhou até a janela de vidro que revelava a cidade iluminada. Todos ao meu redor me tratam como se eu fosse um deus. Você não. Carolina também se levantou, aproximou-se lentamente, sem medo, porque você não é apenas um homem que também sangra, que também sofre. Pedro se virou, os olhos fixos nos dela. Havia um fogo contido, uma mistura de raiva e desejo. Ele deu um passo, depois outro, até ficar tão próximo que Carolina podia sentir o perfume marcante dele. Você me tira do controle, Carolina. Sua voz saiu grave, rouca, e eu não sei lidar com isso. O coração dela disparou. Talvez porque nunca tenha tentado lidar com alguém que não pode comprar. As palavras ardiam, mas ao mesmo tempo o aproximavam ainda mais. Pedro ergueu a mão, como se fosse tocar o rosto dela, mas hesitou. Carolina respirava rápido, dividida entre recuar e permanecer. Foi então que o inevitável aconteceu. Sem aviso, Pedro a puxou pela cintura e a beijou. Não foi um beijo doce nem cuidadoso. Foi intenso, urgente, carregado de orgulho ferido e desejo contido. Carolina, surpreendida, resistiu por um segundo, mas a força da emoção a dominou. Correspondê-lo foi como liberar algo que estava preso dentro dela desde o primeiro confronto. O beijo durou tempo suficiente para que ambos perdessem a noção do ambiente. Quando se afastaram, Carolina estava ofegante, e Pedro a olhava como se tivesse acabado de atravessar uma linha da qual não havia retorno. Isso não pode acontecer, disse ela, tentando recuperar o fôlego. Já aconteceu, Pedro respondeu com firmeza. Carolina deu um passo atrás, segurando-se para não desmoronar. Eu sou sua funcionária. Você é muito mais do que isso. Ele se aproximou de novo, mas dessa vez ela ergueu a mão, pedindo distância. Eu não vou ser um passatempo para o senhor, Pedro. Se é isso que procura, escolheu a mulher errada. As palavras cortaram fundo, mas também o prenderam ainda mais a ela. Pedro percebeu que não estava diante de alguém que buscava vantagens, mas de uma mulher que não se deixava comprar. Não quero um passatempo, disse, mais baixo. Quero entender por que não consigo parar de pensar em você. Carolina respirou fundo, sentindo as pernas tremerem. O desejo estava ali, pulsando, mas o orgulho dela era maior. Então comece respeitando quem eu sou. Virou-se e saiu da sala, deixando Pedro sozinho. Horas depois, já em casa, Carolina ainda sentia os lábios arderem. Não acreditava no que tinha acontecido. O beijo a deixara atordoada, confusa, dividida. Queria odiá-lo, mas parte dela não conseguia. Pedro Santoro a perturbava de um jeito que nenhum outro homem havia conseguido. Enquanto isso, Pedro permanecia no salão vazio, encarando a cidade pela janela. O orgulho ferido e o desejo recém-revelado o consumiam. Ele sabia que tinha cruzado uma linha perigosa, mas não se arrependia. Pela primeira vez em anos, sentia-se vivo. Nos dias seguintes, o clima entre os dois ficou insuportável. Sempre que se cruzavam pelos corredores, havia um silêncio denso, olhares que diziam mais do que palavras. Os funcionários perceberam e começaram a cochichar, mas nenhum deles ousava comentar abertamente. Pedro tentava manter o foco em reuniões, contratos e números, mas sua mente sempre voltava para Carolina. O beijo, a resistência dela, a forma como não cedia ao poder dele, era um desafio que mexia com cada fibra de seu orgulho. Carolina, por outro lado, se esforçava para fingir normalidade. Trabalhava dobrado, como se a exaustão pudesse apagar o que sentia, mas cada vez que lembrava do toque dele, o coração disparava. Uma noite, ao terminar o turno, ela encontrou Pedro esperando na saída de serviço. O carro preto estava estacionado e ele encostava na porta, os braços cruzados. "Entre", disse abrindo a porta do veículo. "Não", Carolina respondeu firme. "Não tenho nada a conversar." "Tem, sim." O tom dele não era de ordem, mas de súplica contida. Carolina hesitou, olhou para os lados, depois entrou.
O carro deslizou pela cidade silenciosa até parar diante de um restaurante fechado, apenas para eles. "Por que isso tudo?" perguntou ela, irritada. "Porque eu não aceito que você fuja de mim depois do que aconteceu." Pedro encarou-a. "Quero que entenda que não é um jogo." Carolina desviou o olhar, as mãos inquietas sobre a mesa. "O que você quer de mim?" "Quero você," ele disse sem rodeios. "Não como funcionária, não como distração. Quero você porque é a única que ousou me enfrentar. E porque desde então nada em mim é igual." As palavras a atingiram em cheio. O orgulho dela pedia que se afastasse, que não acreditasse. Mas o coração já não obedecia. O silêncio se prolongou até que Pedro ergueu a mão, mas não para tocá-la, apenas para segurar a dela, com cuidado. Carolina não recuou dessa vez. E, naquele instante, entre orgulho e desejo, os dois perceberam que já estavam presos em algo muito maior do que imaginavam. Era o início de uma guerra íntima, onde nenhum dos dois queria ceder, mas ambos já estavam entregues. E aquela batalha ainda estava apenas começando. O escândalo começou com uma foto, uma imagem desfocada, capturada por alguém no instante em que Carolina e Pedro entravam juntos no restaurante fechado. Não havia beijos nem gestos comprometedores, mas bastou a proximidade entre o milionário e a faxineira para que a notícia ganhasse força. Na manhã seguinte, os jornais de fofoca exibiam manchetes insinuando o improvável. Pedro Santoro é visto em encontro misterioso com funcionária humilde. A foto circulou pelas redes sociais, acompanhada de comentários cruéis e especulações sem fim. No hotel, o ambiente ficou carregado. Os funcionários cochichavam pelos corredores, ora com inveja, ora com desprezo, ora com uma ponta de admiração. Carolina sentiu o peso daqueles olhares cada vez que surgia em público. Era como se todos esperassem que ela confirmasse ou desmentisse algo que não tinha nome. Pedro, por outro lado, não parecia disposto a se esconder. Ao contrário, caminhava com mais firmeza pelos corredores, mesmo quando gerentes e sócios se aproximavam cheios de perguntas e críticas veladas. "Pedro, isso é um erro", disse o sócio mais antigo com expressão dura. "Você pode ter quem quiser. Por que se envolver com uma faxineira?" "Porque não é uma faxineira." Pedro respondeu frio. "É Carolina." A firmeza em sua voz surpreendeu até a si mesmo. Ele estava acostumado a evitar justificativas, mas dessa vez sentiu necessidade de defendê-la. Carolina, no entanto, não compartilhava da mesma confiança. Para ela, o peso da exposição era insuportável. Na hora do almoço, no refeitório dos funcionários, ninguém falava com ela diretamente, mas todos cochichavam. As palavras aproveitadora, interesseira e sortuda cortavam como navalhas, mesmo ditas em voz baixa. Ela tentou se concentrar no prato simples à sua frente, mas a comida tinha gosto de ferro. Sentia o estômago embrulhar. Quando se levantou para sair, uma colega a parou no corredor. "Carolina, cuidado!" a mulher disse num tom de falsa compaixão. "Homens como ele não ficam com mulheres como nós." Carolina respirou fundo e continuou andando sem responder. Por dentro, no entanto, a frase a corroía. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou a mãe com o jornal aberto sobre a mesa. A foto de Pedro ao lado dela estava estampada ali. "Filha, isso é verdade?" perguntou a mãe, com um misto de preocupação e incredulidade. Carolina sentiu as pernas falharem. Sentou-se à mesa, os olhos marejados. "Eu não sei mais o que é verdade, mãe." No dia seguinte, Carolina tentou pedir demissão. Foi até a sala do gerente, carta escrita à mão, e entregou. "Eu não posso continuar aqui. Está insuportável." Antes que o gerente respondesse, a porta se abriu. Pedro entrou, pegou a carta das mãos do homem e a rasgou em pedaços. "Você não vai a lugar nenhum", disse ele, encarando Carolina. "Eu não sou prisioneira." Ela respondeu firme, mas com a voz embargada. "Não quero viver sob esse tipo de olhar. Então olhe para mim." Pedro rebateu. "Só para mim."
O silêncio se fez pesado. Carolina sentiu lágrimas ameaçarem cair, mas não permitiu. Virou-se e saiu da sala sem olhar para trás. Pedro ficou parado, segurando os pedaços da carta, sentindo a fúria e a dor misturarem-se em sua garganta. As semanas seguintes foram um tormento. A imprensa não deixava o assunto morrer. Cada movimento de Pedro era acompanhado de perto. Carolina passou a ser perseguida até na rua. Fotógrafos a seguiam na saída do ônibus, repórteres apareciam em frente à sua casa, vizinhos cochichavam nas esquinas. Para uma mulher acostumada à invisibilidade, aquela exposição era sufocante. Pedro tentou blindá-la, oferecendo segurança, transporte particular, até mesmo um apartamento em uma área mais reservada. Mas Carolina recusou todas as ofertas. "Não quero favores", disse a ele certa noite em um encontro tenso. "Só quero minha vida de volta." "Sua vida já mudou", Pedro respondeu com amargura. "E não há nada que possamos fazer para voltar atrás." Ela o encarou, olhos marejados. "Talvez eu consiga. O Senhor é que não sabe viver sem o controle." As palavras bateram nele com força. Pedro percebeu que estava prestes a perder a única pessoa que realmente importava. Foi então que os sócios convocaram uma reunião emergencial. Na sala de conferências, cercado por homens engravatados, Pedro ouviu as acusações. "Sua imagem está sendo arruinada." Um deles afirmou. "As ações começaram a cair. Os investidores estão preocupados. Tudo por causa de uma mulher?" Outro completou, indignado. Uma faxineira." Pedro cerrou os punhos. "Digam o que quiserem, mas não vou abrir mão dela para salvar uma imagem." Os sócios trocaram olhares, chocados. O Pedro Santoro que conheciam nunca falava de sentimentos, nunca colocava nada acima dos negócios. Era como se uma máscara tivesse caído diante deles. Carolina, por sua vez, decidiu afastar-se, pediu licença do trabalho e passou dias em casa, cuidando da mãe e evitando sair. Mas a ausência de Pedro pesava. Por mais que tentasse se convencer de que era melhor assim, o coração batia mais rápido cada vez que lembrava do beijo, da confissão, da fragilidade que ele havia mostrado. Uma noite, ao abrir a janela para deixar o ar frio entrar, Carolina se surpreendeu ao ver Pedro parado do outro lado da rua, encostado em seu carro preto. O peito dela se apertou, desceu as escadas rapidamente e foi até ele. "O que está fazendo aqui?" perguntou nervosa. "Esperando você." Ele disse simples, "Porque não sei mais como viver sem ouvir sua voz." Carolina sentiu as lágrimas caírem, mas balançou a cabeça. "Eu não posso. Eu não quero ser o peso que destrói sua vida. Você é o único motivo para minha vida fazer sentido." Pedro respondeu sem hesitar. O silêncio entre eles foi interrompido pelo barulho de um clique distante. Um fotógrafo escondido capturava tudo. Carolina estremeceu. "Está vendo?" disse ela, recuando. "É isso que nunca vai parar." Pedro se aproximou, segurou suas mãos. "Que me persigam, que me julguem, que me quebrem, mas não me peça para desistir de você." Carolina fechou os olhos, tentando conter o choro. Por dentro, o coração clamava por acreditar, mas o medo ainda era maior. No dia seguinte, mais fotos estavam estampadas nos jornais. A queda da máscara de Pedro Santoro estava completa. Não era mais o empresário intocável, o milionário arrogante que ninguém ousava enfrentar. Agora era um homem apaixonado por uma mulher simples, e todo o mundo sabia disso. Para muitos, era uma fraqueza. Para Carolina, ainda era um risco. Mas dentro de Pedro havia apenas uma certeza: já não havia volta. A vida de fachada construída com muros de arrogância tinha desmoronado, e nos escombros só restava a verdade. O orgulho dele havia caído e junto com ele surgira algo que não podia mais ser negado: o amor por Carolina Mendes. A cidade parecia respirar mais devagar naquela noite. Era a inauguração do novo empreendimento da Rede Santoro, o hotel mais luxuoso já construído por Pedro. A imprensa estava em peso,
Políticos e empresários desfilavam por tapetes vermelhos, flashes iluminavam as entradas. O ambiente transbordava poder, dinheiro e vaidade. Mas por trás de tudo aquilo, Pedro não conseguia afastar a sensação de vazio. Fazia dias que não via Carolina. Depois das fotos, das fofocas e das manchetes, ela havia se afastado de vez. Pediu demissão em definitivo e não houve carta rasgada que a fizesse voltar. O orgulho de Pedro queria forçá-la a permanecer, mas cada vez que fechava os olhos, lembrava do que ela dissera. Eu não quero ser o peso que destrói sua vida. No entanto, o que o destruía era justamente a ausência dela. O salão principal do novo hotel era um espetáculo. Lustres de cristal, refletindo luz dourada, mesas cobertas com tecidos franceses, uma orquestra afinando instrumentos ao fundo. Pedro caminhava entre os convidados como sempre fez, mas algo havia mudado. Sua postura ereta ainda transmitia poder, mas os olhos denunciavam a batalha interna. Pedro, precisamos do seu discurso, sussurrou um dos sócios, empolgado com a cobertura da imprensa. Ele assentiu, mas demorou a se dirigir ao púlpito. Enquanto caminhava, flashes disparavam, jornalistas murmuravam perguntas, mas tudo parecia distante. A cada passo, a ausência de Carolina se tornava mais insuportável. Subiu ao palco, pegou o microfone. O silêncio tomou conta da sala. Senhoras e senhores, começou, mas a voz falhou. Respirou fundo, tentou continuar. Hoje deveria ser uma noite de celebração. Este hotel é o projeto mais grandioso da minha vida, mas não há vitória em pedras e luxo quando dentro de nós há ruínas. Um murmúrio correu pelo salão. Os sócios se entreolharam, inquietos. Pedro prosseguiu. Durante anos construí muros. Fingi que ser temido era suficiente. Achei que dinheiro comprava respeito, que arrogância protegia da dor. Mas eu estava errado. A imprensa se agitou. Câmeras se voltaram com mais força. Eu perdi minha esposa, Helena, anos atrás, e desde então me tornei alguém que vocês todos conheceram. Duro, arrogante, frio, mas a vida me apresentou alguém que, com coragem e dignidade, quebrou essas máscaras. Os convidados se inclinaram para a frente, atentos. Essa pessoa é uma mulher simples, uma funcionária deste hotel, uma faxineira chamada Carolina Mendes. O salão explodiu em murmúrios, flashes dispararam e os sócios quase saltaram de suas cadeiras. Mas Pedro não parou. Foi ela quem ousou me enfrentar quando ninguém mais tinha coragem. Foi ela quem me lembrou que respeito não se compra, se conquista. Foi ela quem me fez enxergar que orgulho demais só gera solidão. Os olhos dele brilharam. E é por isso que hoje eu declaro diante de todos: Carolina, se você estiver ouvindo, não fuja mais. Porque eu já não sou o homem que gritou naquela noite. Sou apenas alguém que quer viver ao seu lado, sem máscaras. Um silêncio pesado tomou conta do salão. Carolina estava lá, não como convidada, mas como espectadora escondida. Fora convencida pela irmã a assistir de longe, apenas para ver como Pedro se portaria diante da elite. Jamais imaginara que ouviria seu nome ser pronunciado diante de todos. O coração disparou, as pernas tremeram. Ela quis correr, desaparecer, mas algo mais forte a fez permanecer. Empurrada pelo murmúrio crescente da multidão, Carolina se viu exposta quando alguém apontou em sua direção. Câmeras se voltaram, jornalistas gritaram seu nome. Pedro a viu e desceu do palco. Os flashes iluminavam cada passo dele. Os sócios tentavam impedir, mas Pedro não hesitou. Cruzou o salão e parou diante dela. Carolina sentia todos os olhares sobre si, mas só enxergava os dele. Eu não devia estar aqui, sussurrou nervosa. Deve sim, Pedro respondeu firme. Deve porque é aqui que você sempre deveria estar, ao meu lado. Ele estendeu a mão. O salão inteiro pareceu prender o fôlego. Carolina olhou para a mão, depois para os olhos dele. Lá não havia arrogância, apenas verdade. Com lágrimas escorrendo, aceitou.
e Pedro, diante de todos, a puxou para um abraço apertado. A sala inteira explodiu em murmúrios, alguns de reprovação, outros de surpresa, mas naquele instante nada importava. Apenas os dois. Do lado de fora, a chuva recomeçou a cair, como se a cidade lavasse os resquícios do passado. Pedro e Carolina saíram juntos pela entrada principal, ignorando os flashes e perguntas. Ele segurava sua mão com força, como se não a deixasse escapar nunca mais. Você sabe que não vai ser fácil, disse ela baixinho. Nada que vale a pena é fácil, ele respondeu, olhando-a com intensidade. Mas pela primeira vez, estou pronto para lutar não por negócios, mas por amor. Carolina sentiu o peito se aquecer. Anos vivendo no anonimato, carregando o peso da responsabilidade, sem nunca imaginar que um dia teria alguém disposto a lutar por ela. E não era qualquer alguém. Era o homem que jurara nunca ser calado, agora confessando que só encontrara paz nos braços dela. As semanas seguintes foram um turbilhão. A imprensa continuou explorando o romance, mas Pedro não se escondia mais. Ao contrário, fazia questão de aparecer ao lado de Carolina em eventos, apresentando-a não como uma funcionária, mas como a mulher que mudou minha vida. Os sócios reclamaram, investidores ameaçaram recuar, mas a verdade é que a imagem dele não foi destruída. Pelo contrário, ganhou um novo brilho. Pela primeira vez, Pedro parecia humano, e isso o tornava ainda mais respeitado. Carolina, no entanto, demorou a se acostumar. Ainda se sentia deslocada nos jantares elegantes e nas reuniões formais. Mas Pedro sempre estava ao seu lado, firme, segurando sua mão como se quisesse lembrá-la de que não precisava fingir ser outra pessoa. Certa noite, ao voltarem para casa após um evento, Pedro a levou até o piano no salão do hotel. Sentou-se diante das teclas e começou a tocar a mesma melodia que Helena havia lhe ensinado. Essa música sempre foi um lembrete daquilo que perdi, disse ele, olhando para Carolina. Mas agora é sobre o que encontrei. Carolina se aproximou, pousou a mão sobre a dele e pela primeira vez não resistiu. Beijou-o com suavidade, com entrega, com a certeza de que já não havia barreiras. Meses depois, a vida de Carolina já não era a mesma. Continuava ajudando a mãe e a irmã, mas agora dividia os dias com Pedro, que a incluía em decisões, viagens e planos. O amor deles não apagou as diferenças, mas mostrou que dignidade e verdade podem derrubar qualquer muro. Em uma manhã ensolarada, Pedro a levou até o jardim do hotel. Ali, diante de funcionários e familiares, ajoelhou-se com um anel simples, não pela riqueza, mas pelo significado. Carolina Mendes, você foi a única capaz de me calar, e eu nunca estive tão feliz em perder essa batalha. Casa comigo? Carolina sorriu entre lágrimas. Sim. O aplauso que seguiu não vinha de jornalistas nem da elite, mas dos funcionários que testemunharam desde o início. A mulher simples que se recusou a abaixar a cabeça tinha conquistado o coração do milionário intocável. Na noite do casamento, o Salão Dourado voltou a se encher de luz. Mas desta vez, não havia discursos arrogantes nem muros invisíveis. Havia apenas um homem que aprendeu a amar de novo e uma mulher que nunca desistiu de ser quem era. Quando a música começou, Pedro a puxou para dançar. E ao contrário daquela primeira noite em que gritou, "Ninguém me manda calar a boca", agora ele sussurrou em seu ouvido, "Obrigado por me calar, obrigado por me ensinar a viver." Carolina sorriu, encostando o rosto no dele. "E obrigado por ter deixado seu orgulho cair." E assim, sob as luzes da Sala Dourada, eles dançaram não como milionário e faxineira, mas como duas almas que finalmente haviam se encontrado. O dia em que o orgulho caiu não foi uma derrota. Foi a vitória mais bonita de todas. A vitória do amor. No fim, não foi a riqueza, nem o poder, nem os muros de arrogância que sustentaram Pedro Santoro. Foi a coragem de uma mulher simples que se recusou a abaixar a cabeça, que mostrou que o verdadeiro valor está na dignidade e na verdade.
Carolina não precisou de vestidos caros, nem de títulos importantes para transformar a vida de um milionário. Bastou ser quem ela sempre foi, alguém que não trocava sua essência por nada. E talvez essa seja a maior lição. Às vezes, o amor chega quando menos esperamos, de onde nunca imaginaríamos, e derruba até os muros mais altos. O orgulho pode até tentar calar sentimentos, mas quando dois corações se encontram de verdade, não há silêncio capaz de vencer. Pedro caiu para se levantar de novo, e Carolina provou que não existe poder maior do que o amor que nasce da coragem. Se essa história tocou o seu coração, me conta aqui nos comentários o que mais emocionou você. Vou adorar saber. Deixa também o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque amanhã tem mais uma história especial esperando por você.